Oi gente, eu sou a Duda e eu já estou aqui para pregar a palavra da Octavia Butler. Vamos falar sobre a parábola do semeador. Este vídeo faz parte do nosso projeto Mulheres na Ficção Científica. Este é apenas o segundo livro de 24 que vamos ler, todos escritos por mulheres, todos de ficção científica. Então, caso você ainda não conheça o projeto e queira participar conosco, a playlist vai estar aqui em cima. Eu fiz playlist, gente? Acho que sim. Mas eu vou colocar aqui em cima, mesmo que eu não tenha feito, eu vou fazer agora. E o vídeo de apresentação também, tá? Vou deixar aqui embaixo, enfim, vai estar aqui em cima, aqui embaixo, vocês vão encontrar fácil. Nossa primeira leitura foi Frankenstein, já tem vídeo no canal. Chegou a vez de conversar sobre a parábola do semeador, que é uma duologia, a duologia Sementes da Terra, de uma das maiores autoras de ficção científica, a Octavia Butler, norte-americana, uma mulher negra, que entrou nesse meio do gênero na ficção científica, primordialmente dominado por homens, especialmente em décadas passadas, já era um grande feito. Afinal de contas, Octavia Butler viveu toda a segregação racial dos Estados Unidos e tornou-se uma das maiores escritoras do século XX. Não é pouca coisa, né, gente? Então eu vinha louca para ler os livros dela, vamos ler boa parte desses livros no projeto. A Parábola do Semeador foi lançada originalmente na década de 90, tanto a Parábola do Semeador quanto a continuação, a Parábola dos Talentos, e foi um grande marco na carreira da Octavia Butler. Nessa altura ela já havia publicado a trilogia Xenogênesis na década de 80, se eu não me engano, que ainda vamos ler no projeto, mas foi com As Sementes da Terra que também ela alcançou grande notoriedade e tornou-se ainda mais popular, ainda mais famosa. Me surpreendi ao encontrar aqui neste livro um cenário pós-apocalíptico, aos moldes até daquelas histórias de zumbis, digamos, só que aqui o problema são os seres humanos, né, e como a sociedade se formou, com todos os problemas sociais intensificados com o tempo. Aqui era o futuro, né, na época em que ela escreveu na década de 90, e estamos aqui na década de 20 do século 21, ou seja, agora. Então o livro exatamente começa em 2024, é isso mesmo, vai de 2024 até 2027, e todos os problemas que já ocorriam ali na década de 90 e que ainda ocorrem na nossa sociedade foram intensificados. E eu falo aqui de várias coisas, como desigualdades sociais, questões ambientais, aquecimento global. Então aqui já chegou num caos social em que a água é um pouco mais rara, porque chove muito pouco, passa anos para chover. E quando a água se torna uma coisa rara, uma coisa cara, né, já começa então a desandar absolutamente tudo. Então a comida tá muito cara, a violência cresceu muito. A protagonista aqui vive com sua família dentro de muros. Eles são de certa forma privilegiados, não são pessoas ricas, porque sim, existem os muito ricos, mas eles conseguiram, como muitos outros não conseguiram, manter uma comunidade aqui perto de Los Angeles, então se passa na Califórnia, murada, com muros muito altos, para tentar mantê-los ali dentro seguros. Porque do lado de fora é o caos completo. Então, se você vai se aventurar por sair desses muros, se você precisa sair por algum motivo, como o pai dela que às vezes precisa sair para trabalhar porque ele é professor universitário, que é algo raro, né? Pessoas que têm qualificação, assim como professor, como médico, digamos, são pessoas aqui que podem ainda conseguir empregos, porque as pessoas aqui são, em sua maioria, grandes analfabetas. Poucos sabem ler e escrever, fora que agora não existe mais qualificações. Então, os poucos que ainda têm qualificações dos tempos antigos, de certa forma, conseguem manter uns empregos. Ainda que não sejam pessoas ricas, né? Mas como eles tiveram a sorte de manter ali suas casinhas, seu pequeno, digamos, bairro, vilarejo, dentro dos muros, eles conseguem, de certa forma, manter uma vida minimamente digna, apesar de todos os perigos potenciais. E aí a gente vê que isso dá uma falsa sensação de comodidade, de certa forma, né? Porque eles têm comida, eles têm água e eles têm moradia. Só que as pessoas, em sua maioria, não têm absolutamente nada. Então temos aqui a nossa protagonista, que é a Lauren Olamina, que é uma garota, ela é muito nova, né? No começo do livro, acho que ela tem 15 anos, ela 14, 15 anos. Ela chega a completar 18 ao longo do livro. Então ela é uma adolescente, só que ela é uma adolescente mais diferenciada, né? Ela é uma pessoa, assim, que precisou também amadurecer rápido, ela é a irmã mais velha. E ela pensa muito na situação em que eles estão. Ela sabe que aquela situação não vai durar muito tempo, porque ela sabe que as coisas vêm cada vez mais se intensificando. A gente aqui vê uns pedacinhos, assim, de questões políticas que acontecem nos Estados Unidos, né, de eleições. As pessoas, em sua maioria desesperadas, às vezes colocam a única esperança, digamos, numa próxima eleição, que aqui é um político que, na verdade, vai precarizar ainda mais a força do trabalhador. Então, a precarização do trabalho aqui é um ponto essencial no livro, né? A gente vê o tempo inteiro isso.
a ponto de beirar a volta da escravidão, né? E aqui temos uma comunidade em sua maioria negra, que é a comunidade da Olamina, mas também temos brancos aqui entre eles. E sim, essa questão racial está presente, né? Porque, inclusive, ser negro aqui também é alvo de preconceito. Casais miscigenados também são alvo de preconceito. Porque a literatura da Octavia Butler vai sim trazer claro essas questões raciais junto de todas as problemáticas sociais que ela vai trabalhar. Então, a Lauren é uma personagem que percebe que as coisas não podem continuar assim por muito tempo. E ela é uma personagem única em vários sentidos, porque não apenas ela é completamente ligada e busca o conhecimento, se recusa a fechar os olhos, se recusa em viver em negação, porque as pessoas aqui vivem nesse caos tão grande que elas procuram o mínimo de conforto, o mínimo de comodidade possível e às vezes elas fecham os olhos para os potenciais perigos, já que elas estão ali dentro desse muro, dentro desse casulo. Mas a Lauren sabe que isso não vai durar. Então, não apenas isso, mas ela também tem duas questões aqui no livro que vão definir aqui a forma como ela vê as coisas. Uma dessas questões é a hiperempatia. A Lauren é uma pessoa que, por conta das drogas que sua mãe tomou na gravidez, ela nasceu com uma condição que aqui é um pouco rara, mas existem pessoas também nessa condição dela, que ela sente a dor e o prazer alheio. Então, se ela vê alguém ferido, ela vai sentir a mesma dor que essa pessoa está sentindo. Se ela vê alguém sangrando, quando ela era mais nova, ela sangrava junto. Ela sabe que isso é uma questão da sua cabeça ali, é uma doença na cabeça, ela sabe que fisicamente ela não está sentindo nada, mas isso não impede que ela sinta absolutamente em tudo. Então, num mundo tão perigoso assim, isso de certa forma é uma fragilidade. Mas a Lauren, de forma alguma, é uma vítima. Muito pelo contrário. Ela é uma das personagens mais ativas, mais combatentes aqui, uma das personagens mais corajosas e fortes. Então, ela não deixou que essa doença, essa fragilidade, a impedisse de absolutamente nada. Ela sabe que seria mais difícil, inclusive para ela, porque basta sair pelas portas ali, pelo muro, que ela ia ver tanta dor, tanta violência, né? Porque a violência aqui é muito grande, viu, gente? Tem violência demais. A ponto de pessoas serem queimadas, as pessoas são sempre saqueadas, né? Se você tem um mínimo, alguma coisa, as pessoas vão lá tomar de você. Então ela aprendeu muito cedo, através dos ensinamentos de seu pai também, que ela precisava esconder essa condição. Pouquíssimas pessoas sabem que ela tem isso, porque se as pessoas soubessem, poderiam usar como uma forma de atingi-la. Mas também ela tem toda uma filosofia própria aqui, que então vai entrar até num lado religioso que ela criou, que é as sementes da terra. O título da duologia, né? Que aqui em todo início de capítulo a gente tem alguns versos da semente da terra, que é toda uma filosofia religiosa que ela própria criou. Ela não fala que criou, na verdade é que ela encontrou, né? Ela encontrou essa verdade e ela vai preenchendo isso em versos e é algo muito importante para ela. E é algo que a Octavia Butler vai colocando aqui aos poucos. E que, independente dessa questão religiosa da coisa, gente, é algo que pode ser aplicado a qualquer pessoa. Então, ela, inclusive, pensa em atingir pessoas para a semente da terra através da filosofia que ela vai pregar aqui aos poucos. Não como aquela pregação religiosa, mas que ela vai compartilhar com outras pessoas e que torna aqui tudo tão mais interessante. Inclusive, sua família, né? Seu pai era religioso, ele era batista, e ela não acreditava, ela não entendia Deus da mesma forma que as outras pessoas, né? Ela ia com seu pai para as coisas, ela não gostava de contrariar muito seus pais, mas ela não era das mesmas crenças religiosas. Para ela aqui, Deus é mudança. E é curioso, eu tava assistindo uma série, acho que essa semana mesmo, né, que uma pessoa tava falando qual a força mais poderosa do universo, e aí uma pessoa respondeu que era o tempo, e aí ele respondeu, não, é a mudança. Aí eu pensei, olha, isso aí é discípulo da Lauren Olamina, do Semente da Terra. Porque sim, a Lauren aqui descobriu, né, ela encontrou a maior verdade, qual é a maior força, a maior constante, qual é a única coisa que você pode ter certeza é mudança. O mundo está em constante mudança. E, de certa forma, essa filosofia da Semente da Terra serve como um até conforto para ela conseguir aceitar essas mudanças e tentar moldar, porque é isso que o ser humano pode fazer, né? Porque as mudanças irão acontecer, quer nós queiramos ou não. A mudança é algo certo, é algo que nós podemos esperar, que ninguém pode impedir, mas o ser humano pode se adaptar e o que ele pode fazer é tentar moldar esta mudança. Deus é mudança, molde Deus, né? Como ela fala. É tentar moldar a forma como as coisas mudam e acontecem para que consiga se adaptar, para que consiga viver uma vida digna e uma vida boa.
E é uma filosofia aqui que é compartilhadora, né? Assim, a semente da terra cuida das outras pessoas. Então tem toda uma questão aqui bem interessante que ela vai colocando aqui aos poucos, das verdades que ela encontrou à medida que ela foi crescendo ali já na adolescência, que ela foi escrevendo e que a gente vai vendo aos poucos aqui ao longo do livro. Eu vou ler aqui um pouquinho pra vocês, acho que eu marquei talvez aqui na página 100 tem alguma coisa. Tudo que você toca, você muda. Tudo que você muda, muda você. A única verdade perene é a mudança. Deus é mudança. É uma filosofia religiosa, né? Que mudança é a única certeza e que aqui ela encontra como objetivo da raça humana, digamos, né? Que é conquistar as estrelas. É semear, então, ali as suas raízes nas estrelas. Eu acho até que eu também tenho aqui esse trecho em algum local. O destino da semente da terra é criar raízes entre as estrelas. Então ela oferece aqui, nessa sua filosofia religiosa, digamos, o paraíso da semente da terra seria conquistar outros planetas. E é de se pensar, né, que num mundo tão caótico, tão problemático, em que mal chove, que a água está se tornando-se escassa e que tantos problemas acontecem, que realmente o ser humano precisa sim voltar-se para outros locais, né, para o universo, procurar uma moradia em outros planetas, que é o que a gente já vê acontecendo hoje, né, essa observação aí, essa possibilidade. Quando eu li um livro do Stephen Hawking, ele fala, né, sobre essa questão de conquistar outros planetas. Aqui nesse universo, com a vida na Terra tornando-se tão imprópria, né, tão absurda em tantos sentidos, é claro que uma filosofia que pensa em conquistar outros planetas, que vê isso como um objetivo futuro, né, não para ela, mas para as próximas gerações, seria um objetivo palpável, viável e de se pensar, né, a se atingir para que a vida humana continuasse sobrevivendo. Inclusive, vários livros de ficção científica têm isso como um fato, né? O próprio Android Sonha com Ovelhas Elétricas, as pessoas da Terra vivem de uma forma já muito poluída, as coisas não andam como são, como eram, digamos, e aí as pessoas já conquistaram outros planetas, já foram para outros planetas, nos livros do Asimov como um todo também. Então é bem interessante essa filosofia que ela apresenta aqui, porque de modo algum torna-se cansativo, sabe? Encaixa muito bem na história, na realidade da história, e de certa forma, como eu disse, é um conforto para a personagem e para as pessoas que porventura vão traçar essa jornada com ela. Boa parte desse livro, então, a gente está ali dentro deste muro, nessa comunidade da Olamina, da Lauren, e eu já achei uma dinâmica muito interessante, porque a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vê como as coisas funcionam, eles já estão se preparando, eles têm uma atitude muito protetiva. A Lauren vê certo problema nisso, porque não apenas precisamos ter uma atitude protetiva, mas também combativa, uma forma mais ativa de se preparar para o pior, para o que pode acontecer. Algumas pessoas não gostam desse lado dela, né? Quando ela tenta contar para sua melhor amiga que atrai, vai falar para outras pessoas que ela tá pensando em sair. As pessoas sentem um certo incômodo quando ela mostra a realidade, né? As pessoas às vezes não querem encarar a realidade e ficam ali naquela mesma situação. E ela vê as pessoas presas ao passado, né? Porque às vezes é mais fácil voltar-se ao passado, pensar como era bom antes e que as coisas podem voltar a ser tão boas quanto. Mas isso é a realidade? Será que vai voltar a ser tão boa quanto ou ainda pior? Então ela quer se preparar e ela é uma personagem que vai fazendo tudo para isso. Ela vai tentando buscar conhecimento que ela poderia adquirir para conseguir viver fora dos muros, caso os muros sejam derrubados, caso eles sejam invadidos. E o pai dela, claro, de certa forma concorda também, e ele a ajuda em certo sentido, né? Até que as coisas aqui acontecem. Esse vídeo tem spoilers, tá? Até agora eu não falei spoiler nenhum, mas agora eu preciso dizer isso, como é vídeo de projeto, enfim, tem spoilers, caso você queira continuar assistindo. Então aqui a gente tem sim muitas perdas, né? Começar pelo pai dela, que vai um dia para o trabalho e nunca mais volta. E a realidade aqui são pessoas desaparecidas, coisas terríveis que acontecem, né? Com seu próprio irmão, que acaba saindo do muro, que tá ali naquela vida, que elas sabem que não é adequada, né, que ele tá também cometendo violência, também roubando, talvez matando, e que acaba também morto da pior forma possível. Então uma coisa também que tem muito nesse livro é a violência explícita. Algumas pessoas talvez não saibam disso, mas sim. Eu não considero que o livro é difícil de ler por conta disso, porque eu também sou uma pessoa que não gosto muito de aquela violência total, sabe? Mas eu acho que o que tem aqui precisa estar aqui. Então saiba que tem aqui cenas de violência, de fato, assim. Por exemplo, uma criança tomada ali de sua mãe, atacada e morta e jogada no fogo. Mas dentro da história isso é necessário, sabe? Não é aquela violência gratuita. É para mostrar como as coisas estão, os perigos são muitos. E assim, quando realmente a comunidade aqui deles é invadida, né? Porque aqui as pessoas enlouquecem por drogas, né? A própria Olamina, a própria Lauren,
ela tem essa condição por conta das drogas que sua mãe tomou. E tem uma droga que faz as pessoas gostarem de ver fogo, de incendiar as coisas. E é um grande problema aqui, né? Porque os problemas são muitos. Então, quando essa comunidade é invadida, acho que é por volta da metade do livro, né, gente? E eles precisam ali, cada um ir para um canto, as pessoas se perdem umas das outras. Então, o treinamento da Lauren, o pouco que ela conseguiu fazer é colocado à prova. Começa aqui, então, meio que uma história de sobrevivência, daquelas no estilo de apocalipse zumbi, sabe? Só que, claro, aqui não temos zumbis, aqui temos seres humanos, que são tão perigosos quanto, basicamente, né? Porque aqui é difícil confiar nas outras pessoas, você não pode meio que confiar em ninguém. Qualquer pessoa pode ser um assassino em potencial, às vezes, inclusive, não assassino de fato, mas se roubar todas as poucas coisas que você tem, você já morre consequentemente, né? Porque você não vai ter absolutamente nada. A Lauren conseguiu pegar uma mochila, né, que ela tinha preparado para casos assim, então ela tem um pouco mais que outras pessoas. E aí ela vai, então, conseguir sair deste local, pelo menos com uma companhia, né, que é um garoto que ela conhece desde criança e uma pessoa, uma mulher que vivia também ali dentro, que é uma jovem, que havia sido, inclusive, escrava, comprada por uma pessoa aqui, enfim, que ela não conhecia tão bem, mas que se tornam aliados aqui e futuramente amigos. Então é um trio que consegue encarar ali, né, as coisas do mundo de fora. E aí você sabe que tudo pode acontecer, porque enquanto eles andam, eles precisam procurar esconderijos, eles precisam fugir das multidões, ao mesmo tempo eles precisam se abastecer, eles precisam de água, eles precisam de comida. Então eu gostei muito desse cenário, dessa ambientação, sabe, de combate e sobrevivência. Eu gosto muito de histórias de zumbis, inclusive essa é uma das partes que eu mais amo em histórias de zumbis, que é as pessoas tentando sobreviver no mundo aberto, e aqui a gente tem isso, com o próprio ser humano como vilão, né? Porque o ser humano, inclusive em situações de caos social, ele mostra muito do seu pior lado. E é difícil aqui conseguir aliados, mas eles vão encontrando poucos no caminho, aqui e ali. As pessoas, quando se juntam, tornam-se de certa forma mais fortes, né? Também vulneráveis em alguns sentidos, porque aqui, por mais que o mundo seja tão perigoso, tão catastrófico, aqui nós temos crianças como parte desse grupo principal. Algumas crianças, né? Porque entra um bebê, depois um menino, depois duas crianças. Enfim, então o grupo principal deles, que torna-se cada vez maior aos poucos, também tem crianças. E essas crianças são muito importantes para os adultos que as protegem, né? Elas são o futuro também, né? Elas pensam muito na proteção do bando, né? Daquele grupo, para proteger uns aos outros. Então, por mais que nós tenhamos o pior do ser humano em tantos momentos aqui, nós também temos a bondade do ser humano, o altruísmo, através, inclusive, do grupo da Lauren. Ela não é perfeita, muito pelo contrário, né? Inclusive, ela até assusta um pouco os seus companheiros de início, porque sim, ela vai matar se for necessário. As pessoas aqui precisam ou matar ou morrer muitas vezes. Mas claro, tem aquelas pessoas que procuram a violência, que procuram matar outras por prazer, e aquelas pessoas que estão ali apenas se protegendo, né? Se for preciso, eles vão se proteger. Então aqui a gente vê esse combate, a gente tem essa ação, essa aventura, né, de realmente tentar desbravar aí uns Estados Unidos tão caótico e tão perigoso, e eles têm ali um objetivo de talvez ir para o norte, porque dizem que no norte as coisas podem ser um pouco melhor. E aí toda a questão política tá aqui no pano de fundo, e eu sei que essa questão política no pano de fundo vai ser muito intensificada no próximo, né, na parábola dos talentos. Porque aqui a gente tem aqueles políticos lá, aquele Donner, não lembro muito bem o nome dele, que promete mundos e fundos, né? E a promessa é muito boa, supostamente, né? Ele consegue enganar algumas pessoas porque ele tá ali prometendo mais empregos. Mas que empregos são esses? Aí entra a precarização do trabalho, né? Do trabalhador, porque ele vai tirando cada vez mais a qualquer lei trabalhista que exista aqui. Isso é coisa do passado. O que está tornando-se popular aqui são cidades protegidas, em que você pode ter uma certa proteção, mas que para você conseguir estar naquela cidade você precisa trabalhar. Só que você não recebe mais dinheiro, você recebe comida e moradia na moeda, digamos, da empresa, e você não ganha o suficiente para manter isso. Então você fica em dívida com a empresa e você não pode então sair porque você tem dívida com a empresa, e aí vira um ciclo de escravidão aqui. E a gente vê um pouco dessa escravidão através de alguns personagens que conseguiram se livrar disso, né? Mas também não conseguiram passar incólumes, perderam pessoas, perderam filho e esposa no processo. É a volta dos tempos mais sombrios, né? A volta de um tempo de escravidão, a volta de um tempo em que a lei é dos mais fortes, ali em que não há lei. Aqui ainda há uma ilusão de leis, né? Porque a polícia existe, mas a polícia não faz absolutamente nada.
Então é um medo realmente muito real e palpável de um futuro em que todas as questões sociais, as problemáticas sociais que a gente já enxerga hoje se intensificam muito. Tanto que aqui, né, fala num trechinho do New York, na atual disputa sobre qual distopia clássica é mais aplicável aos nossos tempos. A série Semente da Terra pode ser inigualável. De fato, uma grande distopia mesclada aqui com questões de ficção científica, né? A própria condição da Lauren é uma condição já da ficção científica, né? Porque ela tem esse problema da hiperempatia por conta de uma condição ali que sua mãe passou para ela através das drogas, e as próprias cidades aqui, da forma como elas são concebidas, as grandes cidades compradas por grandes empresas, né? Administradas por grandes empresas que estão ali dessalinizando a água do mar para as pessoas terem água para tomar. Então tem toda uma estrutura de ficção científica também aqui, em meio a toda a distopia e ao caos social, a crise ambiental, uma crise social. E é tudo muito interessante. A condução da história, a narrativa, como a autora vai colocando aqui essas cenas que a gente sabe que tudo pode acontecer, que algumas pessoas podem morrer a qualquer momento, sabe? Será que eles vão conseguir um local seguro? Então, eu amei. Tanto é que eu li quase de uma vez só esse livro, gente. Eu comecei a ler, eu acho que no vlog que eu gravei, mas eu não tinha, de fato, ainda sentado para ler. Eu tava nas primeiras páginas. Quando eu sentei para ler esse livro, foi no sábado, eu lembro, sábado passado. Eu li praticamente metade, depois no domingo, segunda já terminei. É um livro muito frenético, assim, pra mim é o que eu senti, sabe? Eu gostei demais. E junto a tudo isso, você tem várias reflexões tão interessantes, tanto na filosofia da Lauren, claro, né? Que é se adaptar às mudanças, aceitar as mudanças, porque elas sempre irão acontecer para melhor ou para pior, mas tentar moldá-las de acordo com o que a gente pode, o que é possível. Não ficar, sabe aquele negócio que às vezes, inclusive outras filosofias e religiões podem ter, de que as coisas vão acontecer como tem que acontecer. Ela não aceita isso, né? As coisas vão acontecer, mas você pode moldar a forma como ela vai acontecer também. Porque você precisa ser ativo, você precisa fazer algo. Tem até uma entrevista aqui ao final com a Octavia Butler que ela responde como ela pensou nessa questão da filosofia da semente da terra, né? E como ela pensou na criação da personagem da Lauren, que queria que ela fosse uma pessoa sensata, uma pessoa que conseguisse passar uma mensagem que conquistaria outras pessoas também, né? Porque a semente da terra é isso, independente de religião, independente de você aceitar esse Deus que ela apresenta como um Deus mais impessoal, né? Que Deus é mudança. Então não é aquele Deus que tá ali cuidando das pessoas, e algumas pessoas não queriam aceitar isso, podem não querer aceitar isso, mas independente de aceitar essa visão que ela tem, as pessoas inclusive compram a filosofia da coisa, né? Elas entendem a mensagem e às vezes podem aceitar a mensagem dela. Inclusive aqui tem até aquele meio que vibe livros paradidáticos, né? Questões para discussão. Vamos ler algum aqui, que quem sabe a gente possa inclusive discutir, né? Ó, tá falando aqui inclusive do Deus impessoal, gente. Semente da Terra pode ser descrita como uma religião fria, né? Um Deus tão impessoal. Há alguma coisa nela que você descreveria como reconfortante? Ah, com certeza, eu acho que a gente já até discutiu isso no vídeo, né? Você absorver que as mudanças são inevitáveis e que a única coisa que você pode fazer é tentar se adaptar, né? Procurar uma forma de se adaptar, de certa forma, é um conforto também. Até para aceitar coisas que você que lhe atinjam muito fortemente, como atingiram aqui todos esses personagens. Tem aqui também porque Joe reage tão negativamente à preocupação da Lauren estar mais preparada. A gente também comentou nesse vídeo, né? Que algumas pessoas preferem fechar os olhos, ficar ali na comodidade, no que elas podem encontrar de conforto. A síndrome da hiperempatia, como essa doença tornou Lauren diferente daqueles de seu convívio, que também já comentamos sobre isso. Olhem só, gente, eu não tinha lido essas perguntas. O futuro próximo de A Parábola mostra os Estados Unidos impregnados em caos, com pobreza e desordem incessantes, a educação não é garantida. Você concorda ou discorda que esse é um futuro possível? Gente, o caos já está aqui, né? Ele só não está nesse nível. Mas, assim, não podemos fechar os olhos de que os problemas vão se intensificar, especialmente ligados à questão de aquecimento global, né? Quando a gente para ler livros de divulgação científica, do estilo que eu já falei aqui no canal, o próprio A Sexta Extinção, da Elizabeth Kolbert, Sob um Céu Branco, a gente vê que as próximas gerações vão sofrer, já é fato, gente. E que chegamos num ponto que está difícil reverter. Eu recomendo muito livros de divulgação científica, acho que todos deveriam ler, porque eu realmente acho que às vezes a gente não para entender o tamanho do problema, ou mesmo que mundialmente as pessoas entendem, né, de certa forma. Especialmente as pessoas que têm o poder de reverter a tempo, entendem mais, são mais imediatistas, né? Porque por enquanto estamos aqui, mas e no futuro, né? Então sim, eu acho total que o caos social em algum momento nas futuras gerações pode surgir
muito mais intenso do que nós vemos agora. Assim, aqui tem justamente a parábola do semeador da Bíblia, né? A parábola do semeador vem da Bíblia, Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 23. É possível encontrar aqui, tá, gente? Mas obviamente não vou ler tudo, mas é basicamente a palavra de Deus e como ela é passada e semeada no coração das pessoas de formas diferentes, né? Em como algumas pessoas haverá ali um solo fértil para que ela seja semeada e em outras não. E aí fica a referência, né, na parábola aqui do semeador semente da terra e em como a Laura enxerga e vai pregar ali sua verdade. Enfim, eu realmente achei tão interessante em tantos sentidos, sabe? Com certeza é um dos melhores livros de ficção científica / distopias que eu já li. E, de fato, um que traz questões tão atuais, já intensificadas e com um futuro distópico tão triste, tão terrível em tantos sentidos. Mas que traz aqui certa esperança aqui no grupo principal, que procura um local, né, para conseguir se estabelecer. Eles acham ali um local mais isolado, aqui ao final. E aí basta a gente ver agora em A Parábola dos Talentos o que vai acontecer, né? Porque aí, como eu falei, pelo que eu entendi, as questões políticas ali de fundo vão ficar mais intensificadas e vão afetar mais, inclusive, a vida dos nossos protagonistas. Mas eu gostei muito desse núcleo criado aqui, a forma como eles foram inseridos, né? Cada um em suas determinadas situações, a gente também foi aprendendo a conhecê-los aos poucos, a identificar os personagens, a saber o que esperar. Finalmente a Laura encontrou outras pessoas nessa condição da hiperempatia que ela tem. A forma como o livro é conduzida, no geral, é muito, muito interessante. Agora vamos partir, gente, para A Parábola dos Talentos, um livro relativamente mais grosso, hein? Esse aqui tem umas 400 páginas, esse aqui passa das 500, ele é bem grossinho. Já super, super curiosa para ler. Quero muito saber o que vocês acharam, vídeo de leitura conjunta. Eu fico super curiosa para ver qual foi a sua visão da história, né, o que você achou. Conta aqui embaixo. Para mim, um livro 5 estrelas, favoritado. Espero que o mesmo aconteça. Inclusive, eu sei que esse aqui foi vencedor de prêmios, né? Esse aqui, de fato, venceu prêmios de ficção científica importantes. Então, já estou na expectativa, mas conta aqui embaixo o que você achou do livro. Vamos trocar uma ideia, que essa é a melhor parte. Espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que, então, vai sair mês que vem. Essa é a nossa leitura atual, né? Mas sempre sai no próximo mês, que é novembro. Teremos vídeos sobre A Parábola dos Talentos. Mas já fica aqui, então, vou deixar o link para a compra desses 2 livros aqui embaixo, caso você queira comprá-los, ler conosco. E não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijos e até a próxima.